Olá, pessoas! Meu nome é Caio Corraine e estamos começando mais um episódio do Período de Testes. Esse é um espaço em que eu vou utilizar para discutir mais brevemente sobre algo que eu tô lendo, jogando ou assistindo e dizer para vocês se vale a pena fazer isso também. Para esse episódio, eu convido vocês para uma corrida no mercado editorial. E te faço a pergunta: que tipo de livro você mais gostaria de escrever? Partiu o episódio? Começando pela ficha técnica, meus queridos, Writer's Rush é o primeiro jogo do pequeno estúdio Frogstorm e foi lançado no Steam no dia 22 de janeiro desse ano. Estima-se que, de acordo com as plataformas que fazem esse tipo de acompanhamento, como o Play Tracker e o Steam Spy, ele tenha vendido algo entre 15 e 30 mil cópias. Eu sempre falo de uma maneira não tão assertiva porque eu já conversei com desenvolvedores que disseram que essas ferramentas erram bastante, para mais e para menos. Ele é exclusivo de PC e eu não acredito que tenha a pretensão de ser lançado para os consoles portáteis ou de mesa. Passada a ficha técnica, eu preciso detalhar mais Writer's Rush e por que eu escolhi falar sobre esse jogo hoje. Querendo ou não, como no período de testes passado em que eu usei Pokémon para discorrer sobre outro assunto, inclusive se você pulou o programa porque não se interessava pelo game de celular ou pelas cartinhas, eu recomendo que você volte e dê uma chance. Eu meio que vou fazer a mesma coisa aqui, mas de uma maneira mais entrelaçada. Writer's Rush é um daqueles jogos que se utiliza de conceitos que, para mim, acabaram sendo estabelecidos com experiências como Game Dev Tycoon, Game Dev Story ou Game Builder Tycoon. Já deu para notar um padrão nos exemplos aí, né? Esses três são jogos sobre desenvolver jogos, em que você geralmente monta um estúdio independente no fundo do quintal e, aos trancos e barrancos, vai evoluindo a sua capacidade técnica, gerenciamento de equipe, absorção de novas tecnologias para criar games mais polidos, inovadores e populares. E eu ressalto esses três não porque eles são revolucionários ou algo assim, mas simplesmente porque a temática deles me chama a atenção. Como os videogames acabam sendo o meu maior hobby, entre muitas aspas, mais fácil encontrar padrões e evoluir nesses jogos através de recriações de paralelos da vida real. Quase todo o primeiro game que eu crio nessas situações é, sei lá, um Super Bruno Bros, porque um jogo de plataforma nunca fez mal a ninguém. Ou então adventures sobre piratas, caso o objetivo ainda esteja focado em explorar a audiência exclusiva do PC. Mas eu digo isso porque Writer's Rush faz a mesma coisa, só que com o mercado editorial. Você não desenvolve jogos, você escreve livros. E essa sacada também muito me apetece, já que ler e, principalmente, escrever são coisas que fizeram muita parte da minha vida e que eu adoraria trazer de volta. Alguns podem argumentar que ao elaborar os roteiros aqui para o podcast, eu estou exercendo a minha escrita. E essas pessoas estão corretas, ao mesmo tempo em que para mim são coisas um pouco diferentes. Treino é treino e jogo é jogo? Mas vamos elaborar na maneira com que a criação de conteúdo se transforma a cada mídia que é explorada. No livro, você possui uma caixa de ferramentas extremamente limitada. É você, suas palavras e o sentimento que elas causam na outra pessoa. O quanto você cativa a atenção e imaginação de quem está naquele momento consumindo a narrativa. Fim. É claro que a gente tem autores que tentam romper com essas amarras, seja com a inclusão de imagens para facilitar a absorção de detalhes dos personagens ou até mapas para que o leitor entenda a escala de uma viagem, o layout de uma construção. A gente tem também aqueles que pintam palavras específicas de cores diferentes, distorcem o layout das páginas para criar confusão e contam histórias dentro da história, gerando uma quebra de expectativa. Mas, no fim do dia, é você e o papel. Te vira. Quando a gente passa para um podcast, por exemplo, o roteiro ainda é apenas palavras num papel. Ou no Notion, no meu caso, né? Porque eu não sou um astrolopiteco de usar uma caneta para escrever qualquer coisa hoje em dia. Mas você adiciona uma camada de informação extremamente importante, que é o som. Dependendo de como eu falo, a mensagem vai ser entendida de uma maneira diferente. Dependendo de que música a Ana escolhe, uma emoção nova pode aflorar. A caixa de ferramentas cresce
a interação para com a obra muda e o resultado final é incomparável. Vamos então para o vídeo. Toda uma nova dimensão de informação à nossa disposição. O que eu vou mostrar quando eu falar sobre coisa X? Qual vai ser a minha expressão facial ao discorrer sobre assunto Y? Do mais simples PowerPoint animado até um documentário indicado a prêmios, tudo faz parte da mesma mídia. O que os diferencia é a técnica, investimento, tempo e compreensão das ferramentas disponíveis numa caixa que, nesse ponto, tem um fundo praticamente infinito. O que eu tô querendo dizer para vocês é, por exemplo, cada episódio do Minha Primeira Vez poderia tanto ser um post escrito num blog, como um mini-doc no YouTube. Mas há uma motivação por trás da escolha da mídia. Eu vivo de podcast, então eu me sinto mais à vontade aqui. E o que o Writer's Rush me fez pensar, mesmo que sem querer, dada a superficialidade do que ele pretende, é que eu sinto bastante falta do envolvimento que eu tinha com a escrita no passado. Falando um pouco mais sobre o jogo, porque senão vocês aparecem com ancinha e tocha na frente da minha casa me acusando de propaganda enganosa. Como os exemplos citados anteriormente do Game Dev Tycoon, no jogo você é um escritor e através de escolhas limitadas de gênero, temática, pesquisa e definição de público-alvo, precisa desenvolver o melhor livro possível, de acordo com as suas habilidades naquele momento. A sacada dele fica por conta de que, no modo principal, você sempre tem outros 3 escritores que são considerados como seus rivais, cujo objetivo é atingir um resultado melhor que o deles dentro do desafio proposto. E esse desafio nem sempre tem relação à qualidade do livro ou o maior número de cópias vendidas. Uma das rodadas premia quem escreve mais livros no menor período de tempo, te obrigando a publicar um número absurdo de porcaria sem se importar em nada com a qualidade, para vencer os outros participantes. E isso é bem divertido. Como em Game Dev Tycoon, em que ele identifica que um jogo de tiro em primeira pessoa ambientado em Marte contra demônios encaixa bem e tem potencial de agradar o público, em Writer's Rush você também toma decisões seguindo tendências tiradas da vida real. Cada livro possui um caminho de desenvolvimento parecido. Primeiro é escolhido o gênero: crime, horror, drama, fantasia, ficção científica. Disso a gente parte pro tema, em que a lista fica enorme, assim, com coisas como guerra, família, jornada do herói, escravidão, hospital, pós-apocalipse e assim vai. Depois de definir essas duas coisas, o jogo pede para que a gente delimite qual o nosso público-alvo, entre masculino, feminino e geral, além da idade que a gente quer atingir, entre as crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nesse momento, ele também nos fornece a possibilidade de gastar um tempo fazendo uma pesquisa para ter certeza de que a combinação escolhida faz sentido. É claro que isso na vida real não é preto e branco, já que um livro desenvolvido para um demográfico que eu não faço parte pode muito bem me agradar. Mas um jogo feito por 6 russos, a gente perdoa a falta de granularidade. Disso a gente parte para a escrita propriamente dita, em que, como jogador, a gente só espera as semanas passarem e a barra encher. De quando em quando, a gente tem algumas decisões para tomar que podem determinar o sucesso ou o fracasso do livro, que é a escolha do enredo, a espinha dorsal da história, o ápice dela e o encerramento. Cada uma delas respeitando a combinação que a gente estabeleceu no início e com dicas sobre a expectativa do público para com histórias desse gênero. É um processo muito prazeroso, principalmente quando eu percebi que os meus livros mais bem avaliados não tinham absolutamente nada a ver com coisas que eu leria na vida real. Como a história de uma ativista que trabalha com mineração e precisa lutar contra a corporação para evitar um desastre natural, ou um drama de uma viúva que encontra um novo amor em uma mulher mais jovem, mas que no fim não consegue se abrir sentimentalmente para a parceira e permanece para sempre triste e sozinha. Inclusive, esses 2 livros foram feitos para mulheres adultas, então eu encontrei total meu nicho, aparentemente. Voltando agora para a discussão paralela desse episódio, esse jogo me trouxe de volta um sentimento muito gostoso de, com essas pequenas peças, ir montando um quebra-cabeças de como eu redigiria aquelas narrativas, trazendo os meus pontos de interesse, com personagens que se assemelhassem a pessoas que fizeram e fazem parte do meu dia a dia. E era isso que mais me entretinha na época que eu escrevia prosas e poesias.
A folha que não quer cair na passagem do outono para o inverno era uma guria da minha sala. O pinguim que se separou da colônia quando o gelo quebrou era eu, e assim por diante. A escrita criativa faz com que a gente pense em quantas maneiras diferentes consegue discorrer sobre uma mesma coisa, sobre o que tudo significa ou o que pode significar. E esse é um exercício maravilhoso que eu recomendo demais que vocês tentem um dia. Mas, finalizando esse período de testes, eu recomendo o Writer's Rush para vocês? Talvez não. Já que no fim do dia ele é só mais um desses jogos de associação e escolhas básicas, mas só dele ter me feito pensar novamente sobre a minha paixão de escrever foi o suficiente para que eu quisesse falar dele aqui. É isso! Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Apresentem o podcast para pessoas que possivelmente possam curtir esse conteúdo. Se vocês quiserem dar um feedback sobre ele em todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine. Lembrando que o Minha Primeira Vez é um original Maremoto, que é a minha empresa. Então, se você quiser o envolvimento da nossa equipe fantástica no seu projeto, manda um oi pra gente lá pelo contato@maremó.to. Aproveita que a gente agora está se preparando para os projetos de 2025, então esse é o momento! Eu também estou constantemente postando conteúdo sobre cartinhas de Pokémon no meu canal no YouTube e no TikTok, então procura por Caio Corraine por lá se pode ser algo que você curte também. A edição desse programa é, como sempre, da querida Ana Mariquito. Um grande abraço, sejam bons uns com os outros e tchau, seus lindos! Esse podcast foi produzido pela Maremoto.